Olá, boa noite. Como sempre, vou esperar um minuto enquanto o Instagram avisa que eu estou ao vivo. E enquanto a gente espera aí para dar um minuto, o Instagram vai avisando as pessoas, eu quero contar para vocês que já entrou, que hoje é dia do psicólogo. Estou muito feliz com todas as mensagens que eu recebi de vocês que me acompanham daqui na rede e diversas outras pessoas. E não existia jeito melhor de comemorar esse dia aqui com vocês. Nesses momentos de compartilhar que eu estou tendo toda segunda com vocês, que está me engrandecendo enquanto profissional. Igual eu respondi uma cliente minha hoje, boas profissionais se fazem com bons clientes. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento de compartilhar tudo aquilo que eu estudo e que eu vivo enquanto psicóloga. Hoje, dia 27/8, nós vamos falar, o tema da live de hoje é de novo o pai, né? Que é uma continuação do assunto que nós estamos falando desde o começo do mês, da relação do pai com o filho, como é que isso interfere, qual que é essa relação, né? O que isso pode interferir na minha vida. E hoje, em especial, eu vou responder alguns temas que vocês colocaram como questionamentos e dúvidas que foram me mandando aqui enquanto perguntas. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre... Vou fazer um resumão, né, das leis sistêmicas da relação pai e filho. Logo depois eu vou responder algumas questões sobre paternidade e homossexualidade, paternidade e adoção, o que acontece quando o pai morre cedo, e o que acontece quando o pai escolhe se afastar do filho. Então, esse vai ser nosso tema principal da live de hoje. Quem tiver mais algum questionamento sobre isso, mais alguma colocação, pode mandar aí que eu vou responder até o final da live. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar nosso tema. Eu sou super empolgada, né? Sempre muito empolgada. E fazendo um resumão de tudo que a gente conversou sobre a figura paterna na vida das pessoas, existem 3 leis que regem todos os relacionamentos, e são através dessas leis que nos direcionamos diante de qualquer relacionamento. A primeira lei da constelação familiar, segundo Bert Hellinger, que rege os relacionamentos, é a lei da ordem e hierarquia. Essa é a primeira lei. E o que fala essa lei? Que existe uma ordem de chegada no sistema, uma hierarquia, e que essa lei precisa ser respeitada. Quem chegou primeiro num sistema? Onde que começa o sistema? Geralmente começa o pai e a mãe. Quem chegou primeiro no sistema? O pai e a mãe. Quem chegou primeiro em relação ao casal? Não, nenhum dos dois, os dois chegou junto. Então, entre um filho e o pai, quem chegou primeiro? O pai. Então, pensando numa ordem, numa hierarquia, existe uma ordem hierárquica entre pai e filho, né? E em todos os sistemas, todos os relacionamentos, existem essa ordem e essa hierarquia. Mas hoje, especificamente, vou falar do relacionamento pais e filhos. Então, existe uma ordem hierárquica. Existe um pai, que veio primeiro, e depois vem o filho. Então, existe uma hierarquia que precisa ser respeitada em diversos sentidos. Quando eu desrespeito essa ordem, essa hierarquia, eu tenho problemas na minha vida. E como é que eu posso desrespeitar essa ordem, essa hierarquia? Quando eu tenho críticas, quando eu tenho julgamentos, quando eu me coloco de alguma forma que sei mais que o meu pai, sendo em qualquer assunto, né? Então, quando eu me coloco de uma forma assim superior ao meu pai, eu estou quebrando essa hierarquia e me colocando como maior do que o meu pai. Uma outra forma é quando eu entro no lugar de pai do meu pai, querendo fazer por ele, cuidar dele, cuidados que seriam do pai dele. Quando eu faço isso, também saio da ordem, também rompo a hierarquia e vou ter consequências na minha vida. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei, segundo Bert Hellinger, é a lei do pertencimento. O que a lei do pertencimento conta? Que ninguém que fez parte num momento do meu sistema pode ser excluído. E aqui entra a questão do pai, que o pai ele deu o material biológico, o espermatozoide, então seja ele quem for,
em momento algum ele pode ser excluído do meu sistema. E de qualquer forma, ele pode ter feito o inferno, pode ter sido o pai mais filho da puta diante dos nossos questionamentos enquanto humano, mas esse pai não pode ser excluído do meu sistema, tá? Então, essa é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento se resume em pertencer uma vez no meu sistema, para sempre vai fazer parte ali. Tem vídeos já das lives que a gente conversou sobre essas leis. Quem quiser saber mais, depois me pede o link, tá lá no YouTube. Tem texto também, mas se precisa a gente conversa disso novamente. Só estou fazendo um resumão sobre a questão da paternidade do pai. E a última lei, de acordo com a constelação familiar, é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala sobre os vínculos e as trocas, que é o que mantém uma pessoa vinculada à outra. E numa relação entre pai e filho, a lei do equilíbrio nos conta que pai dá e filho recebe. Pai cuida, pai dá. É igual uma cachoeira, né? A água cai. Então, o maior dá e o menor recebe. E na relação de pai e filho, o pai sempre vai ser maior e o filho sempre vai ser menor, em todos os sentidos. Então, essas são as leis que me regem, que me orientam diante dos pensamentos de tudo que vocês me colocam. É isso que eu estudo. E uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês, que é, quando a gente ouve essas leis, esses princípios, essa filosofia da constelação familiar, são coisas muito simples e básicas que, na verdade, a gente conhece isso. É uma coisa muito, muito básica mesmo. E que a nossa alma conhece, o nosso coração conhece, os nossos ancestrais, nossos avós nos ensinavam isso diariamente. Só que com o tempo, com dores, com acontecimentos, a gente foi se perdendo um pouco disso. E, às vezes, quando eu ouço algumas questões dessa filosofia, eu me torno um pouco resistente e ao ouvir pela primeira vez, e tudo certo. Porque todas as resistências que são colocadas diante de qualquer questão foi criada na minha vida em algum momento para que eu possa sobreviver e viver bem diante da situação que eu estava naquele momento. Então, quando eu ouço, por exemplo, quem é pai mesmo é aquele que deu material genético, espermatozoide, e de alguma forma não pode ser excluído, mesmo ele tendo sido o pior pai diante do nosso julgamento, pode soar estranho, e pode me dar uma certa resistência no primeiro momento, mas eu preciso entender que essa é uma filosofia e que eu, enquanto psicóloga e várias outras pessoas, estudamos isso e vemos isso na prática diariamente. E também na minha vida, acho que não faz sentido eu não aplicar. Então, tem resultados e é concreto, viu, gente? Então, tudo bem ficar resistente, né? Principalmente de temas que eu vou trazer hoje, da questão da homossexualidade, da questão da adoção, tudo certo. Da questão de pai que escolhe ir embora. Mas eu diria assim, deixa isso se acomodar no seu coração, na sua alma, de um jeito que só ouve e vê o que faz sentido. O que não faz, gente, descarta e joga fora. Então, são essas as leis, o resumão, né, do que direciona enquanto um olhar sistêmico para as relações. E aí, durante todo o mês, eu fui colocando algumas postagens aqui no Instagram, e isso gerou algumas polêmicas e alguns comentários que nos trouxe os temas e as respostas e perguntas de hoje, né? A primeira coisa que eu postei foi assim: pai não é quem cria, mas quem dá a vida. E aí recebi um monte de mensagem, né? Que pai é quem cria, sim. Esse é um ditado popular que a gente aprendeu. E eu fiquei pensando quanto admiração eu tenho por todos aqueles homens que, mesmo não sendo os pais biológicos de uma criança, assumiram esse papel. E aqui eu trouxe que, dentro dessa visão sistêmica, dentro da psicologia, o que a gente estuda é que pai não é quem cria mesmo. Com todo respeito e toda honra a todos aqueles homens que assumiram esse papel. E eu diria a esses homens, a esses pais que criaram, que eles têm um lugar muito importante, extremamente importante para que a vida tenha uma continuidade. Mas que é essencial aquele cara da qual deu a vida. E que sem aquele cara, não teria nem mesmo como a pessoa que está criando ali, fazendo esse papel de pai, de criador, ter esse lugar. Então, quando eu coloco isso, de alguma forma que a gente está colocando é assim:
não podemos excluir o cara lá que deu a vida. O espermatozoide foi embora por motivo qualquer. A gente não pode excluir esse homem, a gente precisa dar um lugar para ele, porque sem ele a vida não existiria. E aí, diante disso, surge uma pergunta: tá, mas então que nome dá para esse pai que criou, né? O nome não é importante, eu posso chamar de pai de criação, eu posso chamar de pai do coração, ou qualquer outro nome, eu posso chamar ele de pai, mas o que eu não posso é excluir, é não dar um lugar, é ter ciúme e não aceitar que, por exemplo, a criança também goste daquele pai biológico, isso não pode. Não pode porque traz consequências sérias para a questão emocional e psíquica e do mundo da criança, né? Então, o que eu não posso é excluir aquele homem. E muitas das vezes o que eu percebo é que por medo do filho não amar, de ser mais importante ou menos importante, as pessoas excluem aquele cara que deu a vida. E é aqui que está o problema. E talvez, então, eu preciso cuidar, esse pai ou essa mãe de criação, que não topa a inclusão, o lugar daquele cara que deu a vida, talvez eu precise cuidar de mim, de questões pessoais minhas, de inseguranças minhas. Porque é importante, sim, a pessoa que cria, é importante, sim, quem está ali fazendo esse papel de cuidador e de figura paterna, vamos dizer assim, de uma figura masculina, mas não é mais importante do que aquele que deu a vida. E aquele que deu a vida veio primeiro, pensando na questão da lei da hierarquia. Antes de ter um pai ali criando, veio primeiro alguém que deu a vida. E aí eu preciso levar isso em consideração para que a criança em si tenha uma saúde mental, emocional e que saiba ir para a vida de uma forma ok. Então era isso que eu queria colocar sobre a questão de que quem pai é quem cria, não é quem cria, sim quem dá a vida. E às vezes isso pode bater aqui na nossa sociedade, que a gente ouviu a vida inteira, pai é quem cria, né? E que dá uma certa resistência, mas vale a pena olhar um pouco para isso e talvez deixar que isso modifique a partir de agora, né? E essa era uma questão que eu gostaria de colocar, né? Então, da questão do nome, do pai de coração, que nome que eu dou? Posso chamar meu pai de criação de pai? Posso, lógico que eu posso. É um nome carinhoso, né? Que nos traz uma certa função, uma ligação afetiva, ou não, tem pessoas que têm experiências que não trazem uma ligação afetiva. Porém, o que eu não posso é excluir aquele cara que deu a vida. Mesmo que ele tenha dado a vida no único momento que lá do sexo e deu esse espermatozoide, foi embora e nunca mais voltou. Aquele cara é o pai. E aí, uma outra postagem não existe filho sem pai e nem mãe que faça o papel de pai. E aqui entra a questão da homossexualidade, das mensagens que eu recebi, né? Ainda, gente, não se descobriu uma forma, uma maneira e um jeito de criar-se uma vida sem um esperma de um homem e um óvulo de uma mulher. Nada na ciência ainda conseguiu substituir isso. E para que exista uma vida, eu preciso necessariamente de um homem que doa o espermatozoide e de uma mulher que doa o óvulo. Até ontem, assistindo Fantástico, naquela série de mulheres que estão tentando se engravidar, mostraram mulheres homossexuais que, de alguma forma, buscaram engravidar para realizar o sonho de ser mãe, né? E que lindo eu acho isso. E acho que pode dar muito certo. Eu acho que pode, talvez, dar mais certo do que essas configurações familiares que a gente já conhece. Mas é muito importante essa questão da ordem do lugar que eu acabei de explicar. Que precisa-se, quem veio primeiro? O cara que deu o espermatozoide ou a mulher que deu o óvulo. Mesmo que esse cara seja um espermatozoide comprado, igual está mostrando lá no Fantástico, sabe? Mostraram lá, então, casais de mulheres que compraram o espermatozoide para que sejam mães. E que legal, muito legal e pode dar muito certo. Porém, é preciso que essas mulheres, ou que os homens que fizeram isso de alguma forma, né, deem um lugar para esse cara, mesmo que sem nenhum conhecimento de quem ele seja, que ele tenha um lugar e foi preciso necessariamente dar aquele material genético para que a vida pudesse existir. Então, Tati, pode dar certo um casal de homossexual adotar uma criança ou gerar um filho de alguma forma diante de todas
as tecnologias que existem hoje em dia? Pode dar certo na minha visão, desde que dê um lugar àquele homem ou àquela mulher que doou o óvulo. E não se sentir mais importante porque eu tô ali cuidando, ou porque hoje eu sou a mãe. Que eu me coloque no meu lugar, que eu vim depois. Primeiro, para que aquela vida existisse, para que aquela vida pudesse existir, foi preciso um pai e uma mãe biológica, mesmo sendo gerado em barrigas de outras pessoas. Então, não estou, de forma nenhuma, desqualificando a paternidade e a maternidade de casais homossexuais. Tá tudo certo, é lindo, pode dar. Eu tenho amigos homossexuais. E que, nossa, como eu gostaria que essas pessoas tivessem um filho ali para criar, para educar, de alguma forma. Tá tudo certo. Desde que eu reconheça, não exclua, lembrando na lei do pertencimento, eu não exclua de forma alguma as pessoas da qual doaram material genético para essa criança. E aí pode ser lindo. E isso vale também para as crianças adotivas. Quando uma criança é adotada, precisou de um pai e uma mãe que gerasse essa criança. E se ela veio para minha família, existe, em primeiro lugar, pensando na ordem, que veio antes de mim que adotei ela, um pai e uma mãe biológico, e que eles foram necessários, foi essencial que essas duas pessoas existissem para que essa criança tivesse vida. Então, eu não posso excluir esse pai e essa mãe. E aqui também existe exclusão por medo do pai e da mãe que está ali criando essa criança, mas se quiser ver o pai e a mãe biológico, a gente já quer ver na alma, isso é uma busca da nossa alma. Nós somos leais aos nossos pais, independente de quem eles sejam. Isso está na nossa alma, e quando eu excluo isso da vida de uma criança adotada, ou da criança que foi gerada ali para mim, igual dos casais homossexuais, eu estou excluindo uma parte dela. E aí isso faz com que a pessoa não possa ser inteira na vida. E as consequências disso pode ser autoestima, pode ser de não estar inteira na vida em diversos pontos, de não se sentir amada. E então, eu preciso olhar para isso e dar um lugar a essas pessoas, esse pai e essa mãe biológica, independente da história da criança. Aquele pai mesmo, aquele homem que deu o espermatozoide, seja numa criança adotiva, seja num casal homossexual, isso independe, não faz diferença homem, mulher, se é mulher, mulher, homem, homem. A questão aqui é preciso dar um lugar, já que nós estamos falando de pai, mas de pai da mãe também, a esse pai que doou o espermatozoide, esse pai que deixou, que gerou, e que de alguma forma deu a vida para essa pessoa. Quando eu faço isso, por muito amor a essa pessoa, eu vou deixar que essa pessoa seja inteira. E nessa inteireza ela vai ser muito mais saudável. Às vezes não é permitido colocar esse pai e essa mãe biológica em adoções, ou esse pai e essa mãe biológica dos casais homossexuais, por medo da pessoa, por medo de, se ela quiser ver o pai, e se ela quiser saber dessa hora, e se ela amar mais o pai biológico do que a mim. Então, questões nossas, enquanto adultos, que podem ser cuidadas, que devem ser cuidadas. Então, aqui, a minha colocação para qualquer forma de paternidade de criação é o pai biológico, seja ele quem for, seja ele a história que for, é preciso dar um lugar a esse homem. O nosso coração. E aqui entra também nós, enquanto julgamento, mesmo eu sabendo quem é meu pai e minha mãe, eu sabendo quem é o meu pai, às vezes de excluí-lo do meu coração. Quando eu excluo alguém, algum problema eu vou trazer ali para o meu sistema, para a minha vida, e de diversas formas, né? Então, entra a inclusão desse pai de qualquer forma. Lembra, seja esse cara que deu o material biológico aí, seja ele quem for, o ser deu o espermatozoide, só por isso você está aqui. Entendeu? Só por isso. Se não fosse aquele cara, se eu eliminasse ele da face da terra, você não teria vida. Mas aí minha mãe poderia ter tido relação com outro cara e eu... Não, aí não seria você, amado. Não seria você, seria outra pessoa, de outro jeito, com outra característica. Então foi preciso. Você é uma misturinha do seu papai e da sua mamãe. E uma misturinha do seu papai e da mamãe ia ser diferente se a sua mamãe se misturasse com outro homem. Então, não tem como. Eu preciso aceitar esse cara. Beleza? Então, isso é o que eu queria contar um pouquinho da questão da homossexualidade.
da questão dos casos de filhos adotivos, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, ou se eu não fui clara, por favor, me coloca aí que eu vou tentar responder de uma forma mais clara e objetiva possível. A próxima pergunta que eu recebi é assim, Tati, e quando o pai da criança morre, falece muito cedo, ainda quando a criança é bem pequena, o que fazer? Então, existem histórias mesmo, né? Histórias até perto de mim, de pais que morreram muito perto de mim, no sentido meus clientes, amigos, de pais que morreram muito cedo. Muito cedo, às vezes, até com a criança na barriga da mãe. E aí, aqui, o que eu tenho para dizer para você, filho, ou para você, mãe, que passou por essa situação, ou que você que conhece alguém, foi o essencial. Qual que é o essencial de uma vida? O cara deu a vida e talvez morreu ótimo. Foi aquilo que aquela criança precisava para ter vida e para vir à vida diante daquele homem. Esse é o essencial e a gente precisa olhar para isso. A criança vai sentir falta? Lógico que vai, não tem como substituir. Mas vai existir, se a pessoa está viva até hoje, forte, existiu e vai existir pessoas que vão estar ali e que vai dar o apoio necessário para que essa pessoa tenha vida, para que a vida tenha uma continuidade. Talvez só a mãe, talvez o avô, talvez um novo namorado da mãe, talvez um irmão mais velho, não sei quem, mas o essencial para que essa pessoa tivesse vida foi o espermatozoide dele, e isso foi muito importante para que essa pessoa esteja na vida, né? Então a gente precisa olhar para o que é essencial, não desqualificar de jeito nenhum que essa criança vai sentir falta do pai, vai sentir saudade. Lá no dia da comemoração do Dia dos Pais, na escola, vai doer, não vai ter uma cartinha para quem entregar, ou não vai ser a mesma coisa, vai. Tá tudo certo, que eu preciso é de pessoas para apoiar essa pessoa diante dessas dores e tristezas que vai acontecer aqui. Tati, quer dizer que uma pessoa que o pai morreu bem cedo e uma outra que tem o pai até bem velho, tem mais possibilidades na vida? Não, desde que os adultos que estejam em volta dessa criança ajude a olhar para isso, para essa história, de uma forma saudável. Então, a continuação dessa pergunta é o que eu, enquanto mãe, posso fazer pelo meu filho diante que o pai morreu cedo? Enquanto mãe, você pode deixar esse cara presente nele, de mostrar para esse filho, ou outras pessoas, não só mãe, todo mundo que está em volta de uma criança, de um adulto, que o pai morreu cedo. De mostrar que o essencial aquele homem deu e que existem outras pessoas para apoiar, para dar o suporte. E que eu vou entender o dia que doer a falta desse pai. Tá tudo certo. Se for preciso, a gente chora junto. Porque eu acho que deve fazer falta mesmo. Mas mostrar para essa pessoa, para essa criança, que o essencial ela recebeu desse pai. A essência da vida. E sem aquilo ela não estaria aqui. Vai chorar um dia, outro, vai, tá tudo certo. Eu sento ali e choro junto. Eu falo, cara, deve ser foda mesmo não ter um pai. Eu sinto muito. A palavra é essa, eu sinto muito. Mas não reforçar o vitimismo, não achar que a pessoa vai ter menos possibilidades de realização na vida do que quem tem um pai e uma mãe aqui presente. Não, não mesmo, tá? E jamais olhar para essa criança com dó. Ai, coitado, perdeu o pai cedo. Não, tá tudo certo. Vamos olhar para essa pessoa como sendo capaz, sendo que aquilo que ela precisava e que outras pessoas vão estar ali em volta fazendo esse papel, né? Acho que isso vale também lá para as crianças adotivas, para as crianças que vivem com casais homossexuais. Eu posso olhar para essa criança, não existe uma diferença da criança que está ali com o pai e com a mãe, mas se eu consigo mostrar para ela que existe um pai biológico, que a história dela foi desse jeito, que o essencial ela recebeu, e agora eu estou aqui para complementar e dar continuidade na vida, gente, qualquer criança vai para o mundo e vai bem e vai feliz, tá? Então, diante de um pai falecer cedo, era isso que eu queria colocar. De novo, se tiver alguma dúvida ou não fui clara, coloca aí que eu quero ser mais clara e contribuir o máximo possível para que a gente seja pessoas melhores, para que, de alguma forma, todas as crenças, dores que a gente vai criando no nosso caminho sejam amenizadas, tá? E a outra pergunta foi, quando um pai escolhe se afastar da criança,
Aqui, a primeira coisa que eu convido você que me mandou essa mensagem, ou de você que vive essa situação de estar com o pai longe, que seu pai escolheu de alguma forma não estar perto de você, ou se você conhece alguma situação nesse sentido, eu diria assim, primeira coisa, ir para um lugar de não julgamento. Tati, é muito difícil. É. Mas se um pai escolheu não estar perto da criança, ele tem seus motivos. Pode ser seus motivos de insegurança, pode ser porque ele ainda tem problema, não está no adulto o suficiente para assumir esse lugar de pai. Pode ser por questões sistêmicas, pode ser por questões dele, pessoal, pode ser por questões do casal, e enquanto adulto, os dois não conseguiu resolver, e aí transfere para a criança. 1 milhão de motivo pode ser, mas existe um motivo. E quem sou eu para julgar esse cara que foi embora? Já atendi muitos casos de homens que foram embora, que inclusive isso de alguma forma estava salvando a vida daquele filho. Salvando mesmo em termos de vida, né? Teve um caso há muito tempo atrás que o cara era um traficante e a vida da qual ele vivia era perigosa. E eu cheguei a atender esse cara e ele falou para mim que ele queria salvar as pessoas que ele amava disso. E por isso, porque ele não dava conta, por questões dele de sair dessa vida, ele afastou-se do filho. Eu estou indo num caso extremo, mas podem. E talvez se a gente olhar para cada justificativa desse pai que escolheu afastar, nós vamos julgar enquanto as minhas crenças e a minha vivência. E aí não vai ser nada legal. Então, eu posso olhar para esse pai que escolheu se afastar, entendendo que era o que ele dava conta naquele momento. Naquele momento era o que esse pai dava conta de fazer. E lembra, o essencial ele deixou, ele deu a vida pro cara, pra pessoa, e tá tudo bem. Muitas das mães precisam ter muito cuidado de não levar esse julgamento para esse pai, de ter raiva, de brigar com esse pai, confundindo o lugar de mulher, do olhar enquanto mulher a esse homem me fez mal, esse homem me abandonou, esse homem não quer mais ser pai do meu filho, e aí pegar essas dores e trazer essa exclusão para o filho. Porque lembra, eu contei isso numa das nossas lives desse mês, a permissão do filho ir até um pai depende da permissão interna da mãe, e isso não é dito verbalmente para o filho. A mamãe não chega lá no filho e fala, filho, tudo bem você ser igual ao seu pai. Filho, tudo bem você amar o seu papai. Não é dito isso verbalmente, mas é aqui dentro. E os filhos sentem e sabem quando pode ir até o pai. E sabendo da importância dessa energia masculina desse pai, dessa permissão, uma vida saudável do seu filho, se toda mãe tivesse consciência disso, independente do que ele fez para ela enquanto mulher, jamais ela negaria esse acesso ao pai. Porque lembrando, é o pai, é na energia masculina do pai, do cara que deu esse espermatozoide, de como eu olho para essa história, para esse cara, é que me ensina as coisas do mundo, é o que me ensina o que está fora de casa. E isso inclui dar conta da vida, isso inclui dar conta do trabalho, isso inclui empreendimento, isso inclui relacionamento fora de casa, né? Então isso é muito importante. E se toda mãe tivesse consciência disso, independente do que o cara fez, jamais ela negaria o acesso. Então, eu inclusive convido você, mãe, que está aqui me ouvindo hoje, que trabalhe dentro do seu coração alguma frase nesse sentido. Meu filho, eu te permito ir até o seu pai. Eu te permito você ser igual ao seu pai. Você é metadinha dele também. Então, de trabalhar isso no seu coração. Não é falar verbalmente para o seu filho, não é trabalhar no seu coração. É para trabalhar a sua permissão. Seja o pai que foi esse ser. Lembra, sem ele não ia ter o seu filho. E eu brinco com os meus clientes e falo assim, tá bom, esse cara é filho da puta, vamos tirar ele, tirar a existência dele da face da terra. Consequentemente, some seu filho, tudo bem? E aí, se tudo bem, talvez a gente poderia até tocar, e aí deve ter mais feridas mais profundas, né? Então, é isso em termos do pai que se afasta do filho. Lembra? Em espécie alguma, eu posso excluir o pai da criança. O meu pai ou qualquer pai. Independente da história, Tati, independente da história. E aí, uma coisa que eu quero trazer é, para nós filhos, para pais e mães, não misture os papéis. Papel de pai é um, papel de marido da minha mãe é outro.
Papel de pai do meu filho é um, papel de homem em relação homem e mulher comigo é outro. Eu não posso misturar, e a gente mistura isso demais. Às vezes, o homem que se relaciona com a minha mãe, sendo meu pai ou não, faz um negócio com ela, e eu pego as dores, e aí eu falo, meu pai é um filho da puta. Eu preciso diferenciar. Papel de homem, marido é um, papel de pai é outro. Beleza? Gente, eu acho que era isso que eu queria contar para vocês na live de hoje, na nossa live, finalizando nosso mês com o tema especial pais. Vou ver se tem alguma pergunta aqui. E quando o pai ignora a importância da mãe, faz festa de aniversário do filho e não convida a mãe? Érica, é uma alienação parental, assim como a mãe também exclui o pai, é uma exclusão, né, da mãe. Mas precisa entender como é que isso funciona. Porque se eu excluo qualquer um dos dois do meu filho, eu estou falando do meu filho assim, ó, metade do seu eu amo, outra metade eu não amo. Aí essa criança não pode ir inteira para a vida, né? Não se pode excluir nem o pai nem a mãe. E aqui talvez tenha essa mistura de papéis de homem, mulher e pai e mãe, né? E aí essa coisa do convidar para o aniversário, talvez precise ser combinado, porque tem famílias que o pai faz uma festinha lá, porque não quer conviver com a mãe enquanto mulher, que ainda não dá conta, tem dores enquanto adulto, e a mãe faz outra festinha aqui. A gente precisa encontrar um jeito de não excluir. Não, não pode excluir. É extremamente importante o pai e a mãe. Não pode misturar papéis. Na maioria das vezes, isso é confusão de adulto. A relacionamento ali de adulto não está resolvido, aí leva para os meninos resolver. Foda isso, né? Então, não pode ignorar. E aí, eu diria assim, Tati, aí eu vou lá e brigo com o pai dele? Não briga com o pai dele. Só no seu coração você inclui. E você sabe que, enquanto mãe, eu sou muito importante. Mas enquanto pai, ele também é. Assim, tanto quanto. Não existe um mais importante. Não existe um pai ou uma mãe. Quem é mais importante? O pai ou a mãe? Os dois, juntos, chegou junto, fez sexo junto. O trem ali foi feito tudo junto. E não tem jeito de medir. Quando se cobra, por exemplo, que um filho escolha entre o pai ou a mãe, isso é extremamente prejudicial para essa criança. Então, não tem como gostar mais do pai e da mãe. Às vezes, por convivência, eu convivo mais com a minha mãe, tem mais afinidade, a questão ali do afeto que é construído no dia a dia. Mas não pode ignorar pai e mãe. E aí, eu não vou lá brigar com o pai que está me ignorando, mas eu mostro para o meu filho que eu toco o pai dele. E aí, eu mudo as minhas atitudes, não o outro, tá? Porque senão vai causar mais briga ainda. E aí, vai resolver nada. Beleza? Respondi? Deixa eu ver aqui em cima. Tem tanta gente aqui que eu gosto, um monte de cliente, meu pai, que me ensinou a servir a vida, o mundo lá fora, meus amigos, um monte de amigo, minha mãe, clientes e gente que eu não conheço, que eu sinto honrada de ter vocês aqui e compartilhar com vocês. Gente, eu acabei o Assim da Live de hoje, terminamos em 34 minutos, nossa proposta é ficar 30 minutos, né? Já, amanhã esse vídeo já tá lá no YouTube, se você quiser assistir de novo, quiser compartilhar com alguém. Eu convido você para convidar quem acha que está sendo legal as lives aqui, a postagem no Instagram, para seguir, para me seguir aqui nas redes sociais. E uma outra coisa eu quero tema para o próximo mês. Que temas vocês querem que eu traga, que eu compartilhe, que a gente possa conversar junto? E manda aí para mim temas, ideias, tanto nas mensagens, tá? A live fica aqui 24 horas, depois eu jogo lá no YouTube. Tatiane Medeiros, psicóloga. No mais, gente, muito obrigada por você estar aqui. Eu honro o seu papai, o meu pai, o seu pai, porque sem eles a gente não estaria aqui. E eu vejo eles em vocês de alguma forma. Sem eles nem teria como eu ter minha missão, porque vocês não estariam aqui. E a gente se encontra segunda-feira que vem, às 19 horas, com ainda não sei o próximo tema. Estou esperando sugestões de vocês, tá bom? Então, beijo grande. A gente se encontra segunda-feira que vem, às 19 horas. Beijo, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Até a próxima. Eu vou encerrar aqui, tá bom?